Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. O tema de hoje, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Primeiramente, nós queremos manifestar nosso agradecimento a todos que nos acompanham, a todos que nos seguem as nossas páginas e que nos trazem com as suas manifestações, com os seus carinhos que são dirigidos a nós, o bom ânimo para que a gente possa continuar pesquisando, estudando e poder trazer palavras de iluminação. Então, o nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos então fazer uma prece inicial para envolvermos a todos nessa luz e fechemos os nossos olhos então. Então, através dessa luz, dessa brisa que nos envolve nesse momento, agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de trabalho, por mais essa oportunidade de aprendizado, que nossos irmãos do plano maior nos inspire e que as lições aqui tratadas nos tragam conforto e esperança. Bom, então o tema de hoje ele está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 7 a 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Eu vou ler um trechinho, só o iniciozinho dele, tá? Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, do Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Então essa passagem nós encontramos no Evangelho de Jesus, lá em Mateus, e Lucas também tem essa passagem. Então a palavra sábio e prudente aqui, elas são sinônimos de orgulhosos, de envaidecidos, daqueles que se vangloriam da sua ciência aqui na Terra. São os que se acreditam prudentes, aqueles que se acham no mesmo nível de Deus, reconhecem Deus, mas de uma forma bem humanizada, ou então aqueles que até negam a existência de Deus. Estes eles já estão satisfeitos com o que eles conhecem aqui na Terra, sem ter ideia do que eles poderiam conhecer muito mais se dessem a oportunidade de se alinhar aos pensamentos mais sublimes. Então teriam muito mais conhecimento. Os simples e pequenos são os humildes, os que se reconhecem necessitados dos ensinamentos de Jesus. Eles não se julgam superior a ninguém. Jesus, ele procura animar os seus seguidores, os seus apóstolos, para que eles não tivessem medo da tarefa que estava sendo atribuída a eles. Então, Jesus traz uma mensagem mais suave, dizendo da importância desses simples, desses humildes, e que eles é que teriam a coragem de trazer os seus ensinamentos por toda a terra e para que chegasse, inclusive, até nós, no dia de hoje. Jesus entrega aos simples a obra do Pai. E ele traz aos simples porque esses têm fé. Eles não se julgam superiores, grandes, poderosos e sábios. Porque os grandes, os poderosos, eles só admitem o que julgam ter descoberto e atribuem tudo unicamente à força das suas vontades. O orgulho não nos permite compreender a influência e o auxílio do plano espiritual. É uma grande perda, aos grandes, aos orgulhosos. Emmanuel nos diz que Jesus não condenou a inteligência e a cultura quando se referiu aos sábios e aos prudentes. E ter revelado aos simples e aos humildes, porque Jesus ele está exaltando que o espírito fechado à vaidade é semelhante a um canal obstruído que impede a passagem da água. Então, se nós nos fechamos, se nós nos limitamos àquilo que é só de material, nós temos dificuldade tanto de entender a mensagem dele, como de transmitir para os outros, para aqueles que ainda não conhecem.
que é necessário alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade estaria fechada na selva, o que ficaria muito mais difícil, né? Porém, é preciso lembrar que a maioria das calamidades das guerras, elas provêm das inteligências sem a educação espiritual. O cultivo da inteligência sem amor pode conduzir o homem por caminhos obscuros e ele vai ter muita dificuldade depois, muito mais tempo, para conseguir sair desses caminhos obscuros. Jesus não se dirigiu aos acadêmicos do seu tempo. Ele trazia a divina moral a todos em geral e ao povo em particular. Era aberto a quem quisesse ouvi-lo. Jesus escolheu para apóstolos, para os seus seguidores, propagadores, né, da sua vinda, pescadores, gente simples, de coração. Muitos eles eram ignorantes e não tinham consciência, né, não tinham conhecimento das verdades das leis divinas, das leis naturais. Mas, embora eles não soubessem de muita coisa, eles tinham fé. Eles acreditavam no que Jesus ensinava e exemplificava. E isso já era bastante importante, embora pouco conhecimento geral das coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que Deus jamais oculta a luz da verdade a nenhuma criatura. Ao contrário, ele a espalha em grande quantidade por toda a Terra, através de seus emissários. Então nós sabemos que ainda hoje, né, e por todo esse tempo que Jesus não estava presentemente, né, na carne conosco, nós temos os emissários, aqueles que trazem as palavras, aqueles que trazem os ensinamentos, que muitas vezes são inspirados pelo plano maior, mas que trazem até nós. É só que a gente precisa se abrir, a gente precisa querer entender, ouvir e aceitar. Diz ainda, né, Kardec, que a inteligência no mundo quase sempre está associada ao orgulho e à vaidade, o que normalmente leva o homem a supor-se autossuficiente e satisfeito em buscar os segredos da terra, colocando uma venda sobre seus próprios olhos, né? E isso lhe basta. O que ele sabe de material tá bom para ele, não precisa de mais nada, por enquanto. Todos os conhecimentos que Jesus trouxe e continua trazendo pelos seus emissários, inclusive pelo Espírito de Verdade, só estarão ocultos se a criatura não cultivar a humildade. Então vem essa lição aí de que nós precisamos nos avaliar e fazer as mudanças que sejam necessárias conforme as orientações. O orgulho e a humildade, eles são sentimentos contrários que nos colocam em diferentes níveis de compreensão. E assim estarmos mais ou menos próximos da verdade ideal que Jesus nos traz, né? Confirmado inclusive pelo Espiritismo. O Espiritismo vem confirmando e esclarecendo-nos sobre essas verdades que Jesus traz. Deus não força ninguém a abrir os olhos. Ele é paciente e ele espera que cada um de nós tenha o seu momento de se abrir para essas orientações. Então, só através da nossa vontade é que a gente vai poder tirar a venda que está sobre os nossos olhos e recebermos a orientação dos emissários de Deus, né, dos nossos irmãos do plano espiritual. Não é Deus que não permite o conhecimento, mas os próprios orgulhosos que se fecham à informação. E é só pela iniciativa de cada um que esse conhecimento virá. Jesus traz um programa, um manual de vida no seu Evangelho. E para compreender essas orientações é necessário estudo. E uma vez compreendidas essas orientações, nós poderemos colocá-las em prática. Então, para que a gente possa compreender tudo isso, é necessário que a gente faça o estudo sistematizado e contínuo. Então, vem aí esse convite, né? As casas espíritas nos fornecem essa oportunidade. Se alguém quiser estudar conosco, também estamos à disposição para acolher.
Sabemos que os espíritos superiores não procuram espíritos perfeitos aqui na Terra. Eles sabem que nós estamos na Terra, que estamos em aprendizado e que necessitamos dessa vivência, dessas dificuldades, dessas situações mais ou menos difíceis, para que a gente possa aprender. Então, eles sabem da nossa evolução espiritual, onde estamos. Então, eles não aguardam que nós sejamos perfeitos para poder nos amparar, né? Mas basta que a gente queira, que a gente deseje essa orientação, então eles estarão conosco. Eles não nos forçam a nada, eles nos deixam a liberdade de querer ou não aceitar a orientação deles, né? E é corrigindo primeiro o orgulho que ainda permanece em nós, porque todos nós ainda trazemos traços de orgulho, uns mais, outros menos, né? Para que a gente possa se aproximar de Deus. E Deus, como hábil médico, nos dá as oportunidades, nos dá os meios de chegarmos nesse ponto. Então vem uma pergunta agora. Será que nós, que já estamos estudando há algum tempo a doutrina espírita, que já conhecemos alguma coisa do Evangelho, que já conhecemos alguma coisa da imortalidade da alma, será que nós vamos ser como sábios e os prudentes? Bom, aí vai depender de como nós nos portarmos perante isso. Se nós acharmos que já sabemos tudo e que nos fechamos a novas informações, a novas orientações que vêm, né, através dos espíritos mais elevados, e se nós acharmos que estamos acima de tudo, de todos, então a gente vai estar bem parecido com esses sábios e prudentes. Mas se nós utilizarmos os ensinamentos de Jesus, conforme ele traz, na prática do amor e da caridade, aí não, aí nós vamos ser os humildes, os simples. Então nós deveremos iluminar o intelecto sem prejuízo para o coração. Então nós precisamos nos aprimorar intelectualmente, sem prejuízo para o coração, para o sentimento, né? E nos esforçar por saber e principalmente nos empenhar na conquista da virtude de ser bom. Então, através desses estudos é que a gente vai estimulando em nós, né? Jesus, o mestre por excelência, ele nos ensina, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como nos dizer que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então aí vem a razão e a emoção, e nós precisamos estar abertos a isso. Bom, lá no livro Vinha de Luz, né, nós encontramos uma mensagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier, pelo nosso companheiro Chico, né? E o tema é assim: não entendem. Eu vou ler essa mensagem para a gente integrar um pouquinho mais a essa lição de hoje. Não entendem. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade em comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que nos impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos parecem gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, sobretudo alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras de hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. São os chamados sábios esses, né? Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se os semeadores da erva infestante, da ignorância,
das plantas espinhosas da calúnia, dos espinhos da maledicência, e através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobro preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais que intentem confundir os parágrafos e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essas mesmas leis lhes impõem as realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Então, essa mensagem ela vem trazendo para nós os frutos daqueles que não pensam, daqueles que não procuram fazer as mudanças necessárias, que não procuram se admitir como orgulhosos e que pregam o orgulho, que se sentem acima de todos, que procuram ignorar as novas orientações que vêm do mais alto. Então, já estamos no finalzinho, Jesus, né, na fala dele, graças te dou, ó Pai, ele rende graças à sabedoria do Pai e a sua prece envolvia gratidão a Deus. Ao orar, deixa-nos entrever a necessidade de adotar o hábito da oração. Então, Jesus, ele agradece ao Pai, ele reconhece a grandeza do nosso Pai, a perfeição, e ele traz então para nós essa orientação de que a gente deve orar, conhecendo, agradecendo e nos elevando mediante isso. Então nós vamos agora à nossa prece final, né? Agradecendo novamente pelo estudo, fechando os nossos olhos e nos envolvendo nessa luz que se faz presente nesse momento, né? Pedindo a proteção para que tenhamos realmente coragem e vontade de nos avaliar e refletir sobre nossos sentimentos e atitudes, que possamos nos animar, estudar e promover as mudanças necessárias. Pedimos ainda que através do nosso pensamento nós possamos levar essas boas vibrações aos nossos entes queridos, aos nossos lares e a toda a humanidade da Terra que ainda sofre por conta da pandemia, sofre a desesperança, a incerteza e as dores que ela vem trazendo para a gente, para muita gente, por perdas, embora tenhamos a necessidade de refletir sobre a imortalidade da alma. Todos que partem estarão conosco sempre. E pedimos que nosso Deus de amor e bondade, nossos irmãos do plano maior, nosso Mestre Jesus, continuem nos iluminando e nos amparando. Bom, já que nós estamos na fase da pandemia, né, que nós temos que ficar um pouco mais em casa, eu queria convidar a todos para que a gente possa curtir a nossa página. Eu vou ver aqui a orientação. Se nós gostamos da explanação, para a gente dar um like embaixo. Então é importante para nós que você que está nos vendo agora possa participar conosco dessas apresentações e continuar trazendo o bom ânimo que a gente precisa, né? E não esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para saber de novos conteúdos e que a gente possa compartilhar também com os nossos amigos. Então, para nós é muito importante a sua participação e que vocês estejam sempre, toda semana, junto conosco. E também vamos relembrar que a pandemia não acabou, que nós, se pudermos, devemos ficar em casa, que nós devemos lavar as mãos, cuidar da higiene, cuidar do álcool em gel. Dessa forma, nós vamos estar nos precavendo de adquirir o Covid-19 e também de levar aos nossos entes queridos, as pessoas que convivem conosco.
E também, se houver necessidade de sairmos de casa, que seja por uma boa causa e que a gente não esqueça de usar as máscaras, tá? Em todos os lugares. Também evitar aglomeração. Então, se a gente precisa sair, as pessoas do grupo de risco, principalmente, né, que faça nos horários mais aconselhável. Logo de manhã, os mercados e muitas lojas têm aberto um pouco mais cedo para que a gente possa fazer as nossas compras, realizar as nossas necessidades fora de casa. Mas assim mesmo, álcool em gel nas mãos e máscara, tá bom? Então, nós agradecemos a todos que estão conosco e até a próxima!